A imprensa está noticiando supostas derrotas do Lula nas votações do Congresso Nacional ontem, em especial na questão da saidinha dos presos, na questão da manutenção do veto do Bolsonaro e também na questão de 20% de taxa sobre os produtos importados da China com até $50. Nenhum desses resultados são resultados que realmente são contra o presidente Lula. Quando a gente começa a pensar sobre a questão da saidinha dos presos, o Lula agiu muito bem ao vetar. Só que agora, nesse momento em que o Congresso está derrubando o veto do Lula, todas as consequências que o Brasil vier a sofrer por causa dessa retirada desse direito, que só é permitido aos presos que já saem normalmente para estudar, já saem normalmente para trabalhar, ou seja, não são aqueles presos extremamente malignos do regime fechado, todas as consequências elas vão recair não sobre o Lula, mas obviamente sobre uma quantidade gigantesca aí de deputados e senadores, e os presos não vão poder fazer manifestações, rebeliões, não vão utilizar, por exemplo, crime organizado para causar terror, porque não foi o Lula que aprovou essa lei, não adianta pirraçar o Lula. Então o Lula escapou de um grande problema e ganhou de presente uma coisa que, de uma certa forma, vai garantir um pouco mais essa questão da segurança. Ninguém mais vai poder falar que os presos estão cometendo crime nas saidinhas. Por quê? O que a direita fazia sempre? A direita pegava, colocava vídeos aleatórios de pessoas cometendo crimes nos dias das saidinhas e atribuíam isso à esquerda. Acabou. No fundo, politicamente, o Lula ganhou com essa decisão, apesar do Lula ter assumido um compromisso mais humanitário. Ele não podia permitir essa lei, mas já que é o Congresso que jogou a bomba, ele não tem culpa nenhuma, ninguém pode responsabilizá-lo. Mas e na questão da manutenção do veto dos bolsonaros? Ninguém votou contra o Lula, não é o Lula que foi derrotado. O fake news é o capital político da maioria dos congressistas. Se aquelas pessoas que estão no Congresso não tiverem o direito de falar mentira, eles não são eleitos novamente. Nós temos uma maioria do Congresso conservadora que só consegue chegar ao Congresso inventando coisas sobre comunismo, que o PT vai fechar igrejas e assim por diante. Eles votaram por eles votaram pelo direito deles de fazerem política com fake news, porque eles nunca apresentam resultados. Eles são eleitos, por exemplo, por uma população pobre, trabalham para os ruralistas, trabalham para os ricos, e na hora de fazer campanha, em vez de falar eu fiz isso por você, eu fiz aquilo por você, eles trabalham só com fake news contra a esquerda. Votem em mim para o comunismo não voltar para o Brasil. Votem em mim porque senão o PT vai fechar as igrejas e assim por diante. Sem isso, eles não são eleitos. Não votaram contra o Lula, votaram por eles mesmos, de uma forma muito simples. E agora esse desespero a respeito da possível taxação de 20% de produtos até $50. Gente, essa taxação de 20% por produtos até $50 não é uma derrota do governo. É o que o governo queria. O Haddad já tinha implementado essa taxação, ela já está ocorrendo. O que o governo não queria seria uma taxação de 100% até produtos até $50. Me parece que o exato é 97, alguma coisa. Isso seria um problema muito grande. O cara vai comprar uma coisa de $50 na Shopee, ela chega por $100. Agora, da forma como o governo implementou, porque antes era aleatório. Você comprava uma coisa da China, quando você era taxado, você ficava morto de raiva. Agora você não tem surpresa, você vai comprar. Antes de comprar já está lá, impostos. Aí você paga esses impostos na hora da compra. O que gerava muito desespero é que no aumento das fiscalizações, o que é absolutamente normal para proteger a indústria nacional, as pessoas recebiam um produto, estavam na expectativa que comprou uma coisa de R$500, vai chegar por 500, aí chega lá a pancada, tem que pagar imposto. Isso gerava um certo desespero nas pessoas. Agora não, agora a pessoa paga antes. Isso não tem o poder político de destruir o governo pelo simples motivo que isso é uma coisa muito complexa para a maioria da população. Apesar de que temos muitas pessoas que fazem compras direto da China, essas pessoas não são a maioria do eleitorado, não é um número significativo de pessoas que vai compreender, por exemplo, que aquela lojinha que vende o produto ali na esquina, talvez ela se beneficiava disso. De qualquer maneira, indiferente de qual é a sua opinião a respeito dessa questão de taxação de produtos até $50, eu não vou aprofundar em economia. Politicamente, isso não é uma destruição para o governo. E ontem nós não tivemos nenhuma derrota do governo na Câmara.
A saidinha dos presos é uma vitória que o Lula não podia assinar, porque agora acabou o argumento dos caras para falar que presos estão roubando nas saidinhas, estão cometendo crimes nas saidinhas por causa do PT. Acabou isso. Também os presos não vão poder se rebelar contra o governo pelo simples motivo que não foi o Lula que sancionou a lei. Foi a Câmara que derrubou o veto do Lula. O Lula está livre das manifestações dos presos, o Lula está livre das rebeliões, e nessa questão da compra de 20% até $50, da mesma forma, agora, essa taxação, que é uma taxação que o governo queria, ele pode julgar em cima do Congresso e falar, olha gente, quem colocou essa taxação aí foi o Congresso, eu só posso obedecer. Então tudo foi vitória, se a gente olhar pelo lado político da coisa. Quando a gente olha pelo lado técnico, também foi vitória. Basta julgar a bomba em cima da Câmara. Muito obrigado e até mais.